Era só mais uma noite de luxo. Mas ninguém ali fazia ideia de que tudo estava prestes a sair do controle. O salão brilhava com luzes douradas, taças de cristal tilintavam e conversas sobre milhões ecoavam no ar. Era o tipo de evento onde só entrava quem realmente importava. Até que ele apareceu. Davy Carter. Terno impecável, postura tranquila, olhar firme. Mas, ainda assim, algo nele parecia incomodar. Não porque estivesse errado, mas porque, para muitos ali, ele simplesmente não combinava com aquele lugar. Antes mesmo de dar alguns passos, um segurança interceptou seu caminho. Senhor, a entrada de funcionários é pelos fundos. Davy parou. Olhou diretamente nos olhos dele. Sem pressa, sem irritação. Eu sou convidado. Mas, naquele momento, não importava o que ele dissesse. Todos ali já tinham decidido quem ele era. O segurança conferiu o convite e abriu passagem, mas o olhar desconfiado permaneceu. Davy entrou. E, naquele instante, o clima mudou. As conversas diminuíram por um segundo. Alguns convidados olharam de canto. Outros nem disfarçaram. Deve ser erro da organização. Alguém cochichou. Uma mulher ajustou a bolsa no ombro. Um homem deu um passo para o lado, abrindo espaço como se Davy não devesse estar ali. Ele percebeu tudo. Cada olhar, cada julgamento silencioso. Mas não reagiu. Seguiu caminhando com calma, como se nada daquilo o atingisse. Como se já estivesse acostumado. Ou pior, como se já soubesse exatamente onde aquilo ia chegar. Davy parou perto do centro do salão, observando o palco principal. Ali seria anunciado o maior acordo da noite. E, naquele momento, ninguém fazia ideia de que a pessoa mais importante daquele negócio já estava ali, sendo ignorada. Uma risada elegante quebrou o silêncio ao redor. Davy virou levemente o rosto. Era impossível não reconhecer Eduardo Vasconcelos e Helena Vasconcelos. O casal mais poderoso daquele evento. Donos de tudo, ou pelo menos era o que todos acreditavam. Helena analisou Davy dos pés à cabeça, com um sorriso que parecia educado, mas não era. Você está perdido? Algumas pessoas riram baixo. Eduardo deu um gole no vinho, observando como quem já tirou uma conclusão. Ou confundiram o tipo de convite que você recebeu. O ar ficou pesado. Davy sustentou o olhar dos dois, sem baixar a cabeça. Não. Eu estou exatamente onde deveria estar. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Mas Helena quebrou o clima com uma leve risada. Vamos ver até quando. E ali, tudo começou a sair do controle. Eduardo deu um passo à frente, invadindo o espaço de Davy como se já tivesse decidido o final daquela cena. Eventos como esse têm padrão, disse, girando o vinho na taça. Helena cruzou os braços, observando cada reação. E pessoas fora desse padrão, normalmente não ficam muito tempo. Alguns convidados começaram a se aproximar, fingindo interesse na conversa, mas claramente esperando algo acontecer. Davy permaneceu em silêncio. E foi exatamente isso que incomodou. Eduardo sorriu de lado. Vou te dar um conselho. Ele inclinou levemente o corpo. Ainda dá tempo de sair sem chamar atenção. Davy não se moveu. Não respondeu. Apenas olhou para ele. E aquele olhar, calmo demais, começou a irritar. Porque, pela primeira vez naquela noite, Eduardo não tinha controle da situação. O sorriso de Eduardo mudou. Não era mais elegante, era provocador. Sabe qual é o problema? Ele disse, erguendo a taça. Gente que não entende o próprio lugar. Helena soltou uma risada baixa. O círculo ao redor já estava formado. Olhares atentos. Celulares discretamente posicionados. Eduardo deu mais um passo. E então, aconteceu. Com um movimento rápido, ele escorregou a mão. O vinho vermelho caiu direto sobre o peito de Davy. Um silêncio pesado tomou o salão. Alguns fingiram surpresa. Outros,
nem disfarçaram o interesse. Ops, Eduardo disse, sem um pingo de arrependimento, foi sem querer. Helena levou a mão à boca, mas o sorriso nos olhos dizia outra coisa. Todas as atenções se voltaram para Davi. Era o momento que todos esperavam. Raiva, grito, escândalo. Mas Davi não fez nada. Ele apenas olhou para a mancha. E depois, levantou os olhos novamente. Calmo. Demais. Davi levou a mão ao bolso. Devagar. O salão inteiro parecia prender a respiração. Ele tirou um lenço simples. E começou a limpar o vinho. Com calma. Sem pressa. Sem dizer uma palavra. O silêncio ficou ainda mais pesado. Eduardo franziu a testa. Aquilo não era a reação esperada. Helena também percebeu. Algo estava errado. Davi terminou de limpar, dobrou o lenço com cuidado e olhou para os dois. Não havia raiva. Não havia vergonha. Apenas controle. Aproveitem a noite. Foi só isso. Ele virou as costas e começou a caminhar. Sem correr. Sem olhar para trás. E, pela primeira vez naquela noite, quem parecia pequeno, não era ele. Quando Davi alcançou a saída, pegou o celular, parou por um segundo e fez uma ligação. Pode cancelar. A voz do outro lado respondeu na hora. Entendido. E, naquele instante, o verdadeiro jogo começou. Lá dentro, por alguns segundos, tudo parecia normal. A música continuava. As luzes brilhavam. As pessoas tentavam fingir que nada tinha acontecido. Até que o primeiro celular vibrou. Depois outro. E mais outro. Executivos começaram a se afastar, atendendo ligações urgentes. Expressões mudando. Sorrisos desaparecendo. Isso não pode estar certo. Alguém murmurou. Uma assistente correu até Helena, visivelmente nervosa. Senhora, temos um problema com a transferência. Eduardo pegou o celular imediatamente. Resolve isso agora. Ele ligou. Chamou. Ninguém atendeu. Ligou de novo. Nada. O desconforto virou tensão. Pessoas começaram a cochichar, olhando para telas, trocando informações rápidas. O dinheiro foi bloqueado. O contrato parou. Quem fez isso? Helena deu um passo para trás. Isso não faz sentido. Mas, no fundo, alguém ali já começava a desconfiar. Que tudo aquilo tinha começado no exato momento em que Davi saiu pela porta. O salão inteiro já não parecia mais o mesmo. O barulho virou tensão. Então, de repente, as luzes do palco chamaram atenção. Um dos diretores da empresa subiu apressado, visivelmente abalado. Senhoras e senhores, precisamos interromper o evento. O silêncio caiu como um peso. Eduardo se aproximou do palco, irritado. O que está acontecendo? Mas a resposta veio antes. O telão acendeu. E um nome apareceu em letras grandes. Davi Carter, investidor principal. Controlador do fundo responsável pela maior parte do acordo. O ar sumiu da sala. Helena levou a mão à boca. Não, isso não é possível. Um dos executivos confirmou, com a voz falhando. Ele controla mais de 70% do investimento. Agora ninguém cochichava mais. Era silêncio absoluto. Porque, naquele momento, todos entenderam a mesma coisa. O homem que eles humilharam era o homem que sustentava tudo. O silêncio não durou. Foi quebrado por uma sequência de notificações. Um celular. Depois outro. E mais outro. Agora ninguém tentava esconder. Investidores se afastavam, executivos falavam ao telefone, rostos antes confiantes estavam pálidos. Retira agora. Cancela tudo. Não dá para continuar nesse acordo. As palavras se espalhavam como fogo.
Eduardo tentava ligar, mas ninguém atendia. De novo. Nada. Sua respiração ficou pesada. Isso é temporário, a gente resolve, ele disse, mas a voz já não era firme. Helena estava imóvel, olhando ao redor. As pessoas começaram a se afastar. Primeiro discretamente. Depois sem nem tentar disfarçar. O mesmo salão que os admirava minutos antes, agora evitava olhar para eles. Como se estivessem contaminados. Um sussurro ecoou. Eles perderam tudo. E ninguém discordou. Porque, no fundo, todos sabiam. Aquilo não era só um problema. Era o fim. Na manhã seguinte, o luxo tinha desaparecido. As manchetes estavam por toda parte. Acordo milionário cancelado, escândalo em evento de luxo e o vídeo. O momento do vinho já tinha viralizado. Sem saída, Eduardo e Helena fizeram a única coisa que restava. Foram atrás dele. Sem plateia. Sem status. Sem poder. Apenas uma porta. E o silêncio. Davi abriu. O mesmo olhar calmo. A mesma postura firme. Helena deu um passo à frente. Nós não sabíamos. Davi olhou para ela, sem emoção. Esse é o problema. Eduardo tentou intervir. A gente pode resolver isso. Davi negou com a cabeça. Nunca foi sobre o dinheiro. Silêncio. Ele se aproximou um pouco mais, e disse, com firmeza, foi sobre respeito. Nenhum dos dois conseguiu responder. Porque já sabiam. Vocês não perderam tudo por minha causa. Uma pausa. Perderam por causa de quem escolheram ser. E então, ele fechou a porta. Sem raiva. Sem pressa. Mas com algo muito mais forte. Fim.